nosso último encontro, falamos sobre como acalmar uma mente acelerada. Mas existe uma pergunta que ficou no coração. Depois que encontramos a paz, o que podemos fazer para que ela permaneça conosco por mais tempo? É sobre isso que vamos conversar hoje. Depois de um momento de oração, de uma boa leitura ou de uma reflexão sincera, muitas pessoas experimentam uma sensação de alívio. Parece que o coração desacelera, a respiração fica mais tranquila e por alguns instantes tudo volta ao seu lugar. Mas então, a vida continua. Chegam as preocupações, as notícias difíceis, as palavras que machucam, os problemas da família, os compromissos do dia e quase sem perceber, aquela serenidade começa a desaparecer. Todos nós passamos por isso. Faz parte da experiência de viver. Há dias em que a serenidade parece nos acompanhar por mais tempo. Em outros, basta uma única preocupação para que nossa paz seja colocada à prova. Assim como cuidamos do corpo todos os dias, nossa mente e nosso espírito também precisam de cuidados constantes. É justamente aí que começa aquilo que podemos chamar de higiene mental, um cuidado que nasce nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias e nos ajuda a preservar a paz que Deus permite florescer em nosso coração. Mas afinal, o que vem ocupando nosso mundo interior ao longo dos dias? A resposta está muitas vezes naquilo a que damos espaço dentro de nós. Todos nós alimentamos a mente o tempo inteiro. Alimentamos com aquilo que ouvimos, com aquilo que assistimos, com as conversas que escolhemos manter e também com os pensamentos que repetimos tantas vezes, sem nos darmos conta de como eles influenciam a maneira como sentimos e vivemos. Da mesma forma que escolhemos os alimentos para cuidar do corpo, também precisamos observar aquilo que permitimos entrar em nosso coração. Jesus nos convida a olhar com serenidade para aquilo que estamos cultivando em nosso mundo interior, sempre confiando no amparo de Deus, porque pensamentos de esperança fortalecem, pensamentos de confiança consolam, pensamentos de gratidão iluminam o caminho. Mas quando alimentamos continuamente o medo, a revolta ou o desânimo, nosso mundo interior vai se tornando mais pesado e a paz encontra dificuldade para permanecer. Talvez seja por isso que ao final de alguns dias nos sentimos tão cansados, mesmo sem termos feito um grande esforço físico. O maior desgaste muitas vezes aconteceu por dentro. E quando compreendemos isso, percebemos que preservar a paz não depende apenas das circunstâncias que vivemos, mas também das escolhas silenciosas que fazemos ao longo de cada dia. Assim como abrimos as janelas da nossa casa para deixar a luz entrar, nosso mundo interior também precisa desse mesmo cuidado. É nele que nascem as palavras que pronunciamos. É dele que surgem as decisões que tomamos. É ali que construímos nossa forma de enxergar a vida. Quando esse ambiente interior está sobrecarregado, tudo parece mais difícil. Mas quando aprendemos a cuidar dos próprios pensamentos, até os desafios continuam existindo, porém deixam de dominar completamente o nosso coração. Joana de Ângeles nos lembra que a mente é uma fonte criadora de energias e que aquilo que cultivamos em nosso íntimo influencia profundamente nossa experiência de vida. Por isso, higiene mental não significa fugir da realidade. Significa aprender com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, a não permitir que tudo aquilo que acontece ao nosso redor se transforme também em tempestade dentro de nós. E a boa notícia é que esse cuidado não começa com grandes mudanças. Ele começa nos pequenos gestos que repetimos todos os dias. Em meio à correria dos dias, muitas vezes esquecemos de uma coisa essencial. Precisamos de momentos de silêncio, não apenas o silêncio ao nosso redor, mas aquele silêncio interior onde conseguimos ouvir melhor aquilo que acontece dentro de nós. Quando diminuímos o ritmo por alguns instantes, percebemos pensamentos que antes passavam despercebidos. Percebemos preocupações que estavam ocupando espaço demais. Percebemos sentimentos que precisavam ser acolhidos. O silêncio não é vazio. Muitas vezes, é nesse espaço de calma que encontramos uma oportunidade de reorganizar a nossa própria vida interior. Jesus buscava momentos de recolhimento e oração, não porque estivesse distante das pessoas, mas porque sabia da importância de fortalecer a alma antes de continuar a caminhada. Da mesma forma, nós também precisamos desses pequenos momentos de pausa, um instante pela manhã, alguns minutos antes de dormir, um momento de respirar profundamente e lembrar que não estamos sozinhos. Porque quando silenciamos um pouco o barulho de fora, conseguimos perceber melhor a presença de Deus dentro de nós. E quando encontramos esse espaço de serenidade, uma prática simples pode se tornar uma grande fonte de fortalecimento para o nosso dia. A prece é uma das formas mais bonitas de cuidar da nossa vida interior e é por meio dela
que abrimos o nosso coração para Deus e encontramos forças para continuar a caminhada. A prece sincera não precisa de palavras difíceis. Ela pode nascer de uma frase simples, de um agradecimento, de um pedido de amparo, de um momento em que entregamos nossas preocupações e buscamos renovar nossa confiança. Quando oramos, não estamos dizendo que os desafios desaparecerão imediatamente. Estamos fortalecendo dentro de nós a certeza de que podemos atravessá-los com mais serenidade. A oração muda primeiro aquele que ora. Ela acalma os pensamentos, consola o coração e nos ajuda a lembrar que existe uma força maior nos sustentando durante a caminhada. Como nos ensina o Evangelho, é pela sintonia com o bem que encontramos recursos para enfrentar as dificuldades da vida. Mas cuidar da nossa mente também significa observar aquilo que escolhemos trazer para dentro de nós. Porque nem tudo aquilo que chega aos nossos olhos e aos nossos ouvidos contribui para a paz que desejamos cultivar. Vivemos em um tempo em que muitas palavras, notícias, conversas e informações passam diante de nós, quase sem perceber. Tudo isso encontra um espaço dentro da nossa mente. Isso não significa fechar os olhos para a realidade ou ignorar aquilo que acontece ao nosso redor. Significa aprender a escolher o que realmente vale a pena guardar no coração. Assim como cuidamos da nossa casa e procuramos manter um ambiente acolhedor, também somos convidados a cuidar da nossa morada interior. De vez em quando, faz bem pararmos por um instante e nos perguntarmos: isso que estou permitindo entrar na minha mente tem fortalecido a minha paz ou aumentado a minha ansiedade? São perguntas simples, mas que podem transformar a maneira como atravessamos os nossos dias, porque a mente também precisa de bons alimentos. E aquilo que escolhemos cultivar dentro de nós, pouco a pouco, vai moldando a maneira como enxergamos a vida. E quando aprendemos a cuidar daquilo que entra em nosso coração, descobrimos também uma força silenciosa, capaz de renovar o nosso olhar e tornar a caminhada mais leve. E uma dessas forças silenciosas é a gratidão. A gratidão é uma das formas mais delicadas de transformar o nosso olhar. Ela não significa ignorar as dificuldades, não significa fingir que tudo está perfeito. A gratidão nasce quando conseguimos reconhecer que, mesmo em meio aos desafios, ainda existem motivos para agradecer, como o ar que respiramos, a saúde, um gesto de carinho, uma palavra amiga, a presença daqueles que amamos, os pequenos momentos de paz que recebemos durante o dia. Quando treinamos o olhar para perceber essas bênçãos, algo dentro de nós começa a se modificar. O coração deixa de estar completamente preso àquilo que falta e começa também a perceber aquilo que já recebeu. E essa mudança interior fortalece a nossa paz, porque a serenidade não depende de uma vida sem dificuldades. Ela nasce quando aprendemos a caminhar com Deus, mesmo diante delas. Assim, a gratidão se revela como um dos maiores aprendizados da higiene mental. Não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos cuidar daquilo que escolhemos cultivar dentro de nós. Depois de tudo que conversamos até aqui, talvez a higiene mental pareça algo muito mais simples do que imaginávamos. Ela não depende de grandes mudanças, começa nas pequenas escolhas que fazemos ao longo do dia, todos os dias, na forma como iniciamos a manhã, nas palavras que escolhemos dizer, naquilo que permitimos permanecer em nossos pensamentos, no tempo que reservamos para a oração, na gratidão que cultivamos mesmo diante dos desafios. São pequenos gestos que pouco a pouco transformam o nosso mundo interior. Assim como uma planta precisa ser regada continuamente para crescer, a paz também floresce quando recebe cuidado constante. Não porque deixamos de enfrentar dificuldades, mas porque aprendemos a atravessá-las, sem permitir que elas ocupem todo o espaço do nosso coração. E quando fazemos esse caminho dia após dia, algo começa a mudar dentro de nós de maneira muito silenciosa. Talvez não consigamos evitar todos os problemas da vida, mas podemos proteger a paz que Deus faz florescer em nosso coração. Porque essa paz não depende da ausência de dificuldades, mas da confiança de que Deus permanece conosco em cada etapa da caminhada. E sempre que for necessário, podemos voltar a esse lugar de serenidade que Deus constrói dentro de nós. Porque haverá dias difíceis, haverá momentos de preocupação, haverá situações que estarão além da nossa compreensão, mas também haverá o amparo de Deus, a presença dos bons espíritos, a força da oração e a possibilidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. A higiene mental não nos torna imunes às dificuldades. Ela apenas nos ajuda a não permanecer presos a elas. E isso muda profundamente a maneira como caminhamos,
Porque quando o coração aprende onde buscar abrigo, a paz deixa de depender apenas das circunstâncias e passa a nascer cada vez mais da confiança em Deus. Se esta reflexão fez bem ao seu coração, leve este pensamento com você hoje. A paz não é algo que encontramos uma única vez. Ela é cultivada nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. Talvez você não consiga mudar tudo o que acontece ao seu redor, mas sempre poderá escolher aquilo que deseja cultivar dentro de si. Que ao despertar amanhã, você se lembre de cuidar da sua mente com o mesmo carinho com que cuida das pessoas que ama. E antes de encerrar o dia, reserve alguns instantes para agradecer, mesmo que tenha sido um dia difícil, porque muitas vezes é justamente nesses pequenos gestos silenciosos que Deus fortalece o nosso coração. Se esta mensagem trouxe serenidade para você, deixe aqui nos comentários. Hoje eu escolho cultivar a paz. Assim, saberemos que esta reflexão encontrou um lugar especial no seu coração. Que Deus abençoe profundamente a sua vida. E que a paz de Jesus permaneça com você, hoje e sempre, e até o nosso próximo encontro.